Marcos, capítulo 6. E o trecho que vamos considerar nessa noite se encontra a partir do verso 45. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Palavra do Senhor, revelação do Senhor, dada através do evangelista Marcos, diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos, e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Há uma passagem bem interessante no livro escrito por Tolkien, O Senhor dos Anéis, onde, a certa altura do livro, As Duas Torres, os homens maus, Uruk-hais, eles raptam os hobbits e estão levando os hobbits para Isengard, a torre comandada pelo vilão mago Saruman. E de alguma maneira aqueles hobbits, tomados ali pelos Uruk-hais, no meio da noite, eles conseguem escapar e eles entram numa floresta de Fangorn, escapando dos Uruk-hais. Essa floresta é uma floresta diferente, porque essas árvores são árvores que falam, que se movem, que pensam, que dialogam. E os hobbits encontrados ali, então, são capturados pelas árvores. As árvores pegam aqueles hobbits e dizem: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão no meio da nossa floresta? Vocês querem acabar com a gente, não é? E os hobbits então começam a fazer toda uma explicação ali de como, na verdade, eles estão fugindo dos Uruk-hais e vão tentar alertar aquelas árvores, os Treebeards, os Ents, de que há uma guerra acontecendo e que o mal está avançando e eles precisam fazer alguma coisa. A gente precisa da ajuda de vocês. E eles estão desesperados, precisando de ajuda. E a passagem é desesperadora, porque as árvores são lentas. Elas são devagar. E elas vão dizer assim: então tá bom, então nós vamos reunir um conselho para avaliar esse caso. E eles chamam então o conselho dos Ents, dos barbárvores, para avaliar se o caso deles é verdade e se eles vão participar daquilo ou não.
E os hobbits estão desesperados, porque eles precisam de ajuda. Mas os barbárvoros estão na sua lentidão rotineira, considerando as coisas. E acontece que os barbárvoros decidem, então, depois de muito tempo, que eles não têm nada a ver com essa guerra. Olha, tudo bem, a gente até acredita que vocês não são do mal, a gente acredita que vocês não entraram na nossa floresta para nos destruir, né? Mas é o seguinte, a gente não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de vocês. A gente não vai entrar nessa guerra. Eles ficam malucos. Como assim? Vocês precisam nos ajudar. Não tem nada a ver com isso. Isso é problema de vocês. E os barbárvoros falam assim, para vocês não falar que a gente é muito mal, a gente vai fazer o seguinte, vou dar uma carona para vocês até o sul, vou deixar lá vocês na borda da floresta. Né? Para vocês não achar que a gente é totalmente mal. E o que acontece é que quando eles chegam, aquelas árvores chegam no sul da floresta, perto da torre de Isengard, eles veem que o mago, o vilão Saruman, está tocando fogo na floresta toda. E eles percebem então que aquela guerra é deles também. E aí então eles decidem, agora eu vou participar, porque essa guerra é minha. Esse caso é muito interessante, irmãos, porque na fantasia de Tolkien, ele vai dar para a gente a expressão de uma realidade muito triste, pesada. É de que ninguém está nem aí para você. Ninguém está nem aí para os nossos problemas. Ninguém se importa. Tá bom, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você pode estar falando a verdade, mas não é problema meu. E Tolkien ainda preserva um pouco de bondade ali, ao dizer que quando as árvores viram que as outras árvores estavam sendo queimadas, aí elas decidiram entrar na guerra. Mas a realidade é que nós experimentamos esse tipo de coisa, desse tipo de abandono, até mesmo dos nossos pares, dos nossos iguais. Quando estamos numa situação de desespero, nós somos completamente abandonados. E quando mais precisamos, nos encontramos totalmente solitários, sozinhos. O evangelista Marcos está nos apresentando Jesus de Nazaré. E ele tem feito, como nós temos visto durante todos esses domingos, a apresentação de que Jesus, esse homem, é alguém que se importa. Ele está disposto a servir. Ele está disposto a comprar uma briga que não é dele. A viver uma vida preocupado com o outro, com o próximo. Esse relato que nós lemos mostra isso de uma maneira muito preciosa, peculiar e significativa. Nós vemos Marcos apresentando Jesus como o servo que se importa com as pessoas e que serve as pessoas. Jesus é aquele que chega em Genezaré e recebe as multidões, recebe os enfermos, fala aos que querem ouvir. Aonde ele entra, as pessoas vêm e ele as recebe, e ele as cura. Ele se importa, ele serve, ele se dispõe a realizar aquilo que é necessário para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam restauradas, para que as pessoas sejam reconciliadas. Jesus está disposto a servir, Jesus está servindo. Mas de uma maneira mais nítida ainda, mais precisa, Marcos vai mostrar para a gente que Jesus se importa, perto e até mesmo à distância. Note como o Senhor Jesus, como Marcos vai mostrar Jesus se importando com os discípulos no meio do mar e no meio da tempestade. Os discípulos vão para o mar e estão ali no meio da madrugada, depois das 3 da manhã,
uma tempestade se estabelece, e eles estão com dificuldade, estão sendo jogados de um lado por outro, pelo mar e o vento. E o texto vai dizer que Jesus viu a necessidade deles. O Senhor viu, vendo, olha o verso 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, o Senhor foi até eles. Marcos revela esse coração de Jesus, de que ao perceber que as pessoas que Ele ama estão em dificuldade, Ele se prontifica a agir para o resgate delas. Ele se prontifica a se mover, a ir atrás delas, para ajudá-las. Vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário, jogava o barco de um lado para o outro, o Senhor foi até onde eles estavam. O Senhor vai até eles. O Senhor sai do seu lugar de oração, do seu lugar de unidade com o seu Pai, e vai até os seus discípulos para resgatá-los, para tirar eles daquela situação contrária. Marcos está mostrando o coração de Jesus, que é um coração de servo, a disposição do Senhor de servir pessoas. Mas sabe o que é muito significativo aqui? É que, de uma maneira mais interessante, nesse evento registrado por Marcos, a maior demonstração de que Jesus está mais interessado nos outros do que nele mesmo, está no verso 45. Quando Jesus diz para os seus discípulos: entrem num barco e vão embora daqui para Betsaida. Logo a seguir, é logo depois da multiplicação de pães. É logo depois daquele milagre sensacional, onde o Senhor com 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000 homens, mais de 5.000 pessoas, provavelmente mais perto de 20.000 pessoas, se contarmos crianças e mulheres. Só os homens foram contados em 5.000. E logo após esse evento, o Senhor chama os seus discípulos e diz: saiam daqui, entrem no barco e vão para Betsaida. E por que isso revela esse coração de Jesus interessado no outro e não nele mesmo? Porque o apóstolo João vai dizer para a gente, no capítulo 6 do seu livro, do seu evangelho, que após aquele milagre maravilhoso, onde o Senhor alimenta todas aquelas pessoas, as pessoas então começam a planejar trazer o Senhor Jesus e fazer dele um rei. Vamos agora esse é o homem. Olha só, ele deu alimento para a gente. Que coisa maravilhosa. Vamos fazer dele um rei, um governante sobre nós. Mas Jesus fala: não, porque Jesus não está interessado em fazer o seu nome grande nesse momento, em resolver essa questão agora. Ele sabe que tem uma outra questão muito mais importante para resolver antes. Esse não é o momento dele ser reconhecido como rei pelos galileus ou pelos judeus ou pelo qualquer povo do mundo. Não é esse momento. E Jesus não está interessado então na sua autoexaltação nesse dia, mas ele está preocupado em resolver o problema dos seus discípulos. E naquele momento então ele diz para eles: saiam daqui, entrem no barco e vão embora. Inclusive vocês, se vocês estão com essa ideia tosca de me fazer rei, não é o momento, saiam daqui agora. Jesus está interessado em cuidar, em servir. Jesus está interessado nas pessoas. Marcos faz isso de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito
exposta, manifesta de uma maneira muito clara. Isso vai ficar mais claro no capítulo 10, quando ele vai dizer explicitamente as palavras do Senhor que diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E é essa apresentação que ele está fazendo do Cristo. Alguém preocupado em servir. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que Marcos apresenta Jesus como um servo, mas a realidade é que se Jesus de Nazaré é só um homem, não é suficiente ele se preocupar com os outros. Não é suficiente ele querer ajudar os outros. Eu tenho tido o privilégio dado por Deus de conduzir essa congregação e de pastorear muitos de vocês que estão aqui nessa noite. E eu quero dizer para vocês que eu tenho um coração desejoso de ver o seu bem, de procurar o seu bem, de cuidar de você como seu pastor, de avisar você dos perigos da vida. E eu espero que no meu ministério Deus me dê a graça de conseguir mostrar para você que o meu maior interesse é o seu bem. Mas sabe o que é triste disso? É que eu, como o seu pastor, eu posso querer o seu bem, mas eu não tenho poder nenhum de realizar o bem de vocês. Eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer pelo bem de vocês é ensinar vocês a Escritura. Eu posso orar por vocês, trabalhar por vocês, fazer uma visita para você, ouvir você. Mas eu não tenho poder de realizar nada na sua vida. Não tenho. E é por isso que Marcos não se detém em apresentar Jesus simplesmente como esse homem que tem interesse nas pessoas. Esse homem que é altruísta, que deseja resolver o problema dos outros. A outra grande afirmação que Marcos vai fazer no seu evangelho é que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E é isso que nós vemos aqui nesse texto, nesse trecho. Jesus Cristo mostrando para os seus discípulos que ele se interessa pelos discípulos e que ele tem poder para resolver o problema dos seus discípulos. Ele tem poder para resolver o problema deles. Seja qual for o problema, seja qual for a questão. O Senhor Jesus tem os meios para trazer a solução. E é isso que ele faz. Se os discípulos estão apanhando do mar, da tempestade, no meio do mar, sem conseguir remar, Jesus vai demonstrar a sua grandeza e a sua glória, fazendo uso do seu poder divinal para superar as leis naturais da criação e de uma maneira miraculosa chegar ao meio do mar aos seus discípulos, andando por sobre as águas. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. O Senhor, vendo os seus discípulos, vendo a dificuldade deles, se move em poder eterno, sobrenatural, andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Acalmando a tempestade. E nesse sentido, além desse espetáculo que é o mais óbvio, de Jesus sendo um homem andar por sobre as águas, as palavras de Marcos revelam ainda mais esse caráter, aliás, essa natureza divina de Jesus. De duas maneiras, duas referências que ele faz. Primeiro, ao final do verso 48, quando ele diz que Jesus queria passar adiante deles. Ou seja, Jesus aqui, ao andar por sobre o mar, ao chegar diante dos discípulos, andando por sobre as águas, ele queria fazer aquilo que o Senhor fez com Moisés e com Elias no Antigo Testamento. Ele diz assim, vocês não podem ver a minha glória, mas entrem aí numa caverna, num buraco, e eu vou passar diante de vocês.
Eu vou mostrar um pouquinho de quem eu sou para vocês. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus andando sobre as águas, se aproximando dos discípulos, está passando diante deles, mostrando a sua glória, mostrando a sua majestade, mostrando o seu poder, o seu controle sobre a criação. Sou eu que comando essa parada aqui. Sou eu que controlo os ventos e o mar. E o outro detalhe é nas palavras de Jesus. Na frase que Jesus fala para eles. Verso 50. Quando eles viram Jesus, ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Meus irmãos, por causa da estrutura gramatical do português aqui, talvez passe batido para a gente essa frase, porque no português não tem outra maneira de a gente dizer isso, né? Que é a gente a não ser dizendo sou eu. Mas a estrutura gramatical, tanto do grego aqui, mostra que Jesus está fazendo uma referência poderosíssima aos seus discípulos. Quando ele está dizendo sou eu, o que os discípulos ouviram, seja em aramaico ou no grego, foi eu sou. Na sua Bíblia os tradutores não podem traduzir assim: coragem, eu sou, não tenham medo. Mas foi exatamente isso que eles ouviram. Ego eimi. Exatamente a tradução que é feita de Êxodo, capítulo 3, para o grego. Quando o Senhor chama Moisés e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu vou mandar você para libertá-los do Egito. E Moisés pergunta: quem é que está me enviando? E ele diz: eu sou, envia você, Moisés. E Jesus diz aqui: coragem, eu sou, não tenham medo, não tenham medo, eu sou Yahvé Jireh, Deus da provisão. Eu sou Yahvé Shalom, Deus da paz. Eu sou Yahvé Rafa, Deus da cura. Eu sou Yahvé Shammah, Deus presente. Eu sou Yahvé Tsekeno, Deus da justiça. Eu sou Yahvé Elohim, Deus altíssimo. Eu sou Yahvé Roi, o Deus que vê. Eu sou Yahvé Tsavaot, o Deus dos exércitos. E Jesus não diz só isso aqui. Quando você lê o texto do Evangelho de João, você vê Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou Jesus de Nazaré. É Deus homem. Por isso que ele se importar faz toda a diferença. Porque ele se importa e ele pode resolver. Ele pode fazer propiciação pelos nossos pecados. Ele pode nos dar a justiça eterna para sermos aceitos diante de Deus. Ele é Deus homem. É isso que Marcos nos apresenta. Ele quer tirar a sua visão do natural. Ele quer tirar a sua visão do simples e elevar para a realidade de que não só Jesus se importa, mas o fato de que Jesus se importa é o fato de que Deus se importa. E meus irmãos, isso é extraordinário, porque quando nós concebemos a realidade de que praticamente ninguém se importa conosco, e nem mesmo os nossos pares se importam conosco, quando nós pensamos que Deus é eterno, Ele é transcendente, onipotente, onipresente e onisciente, distante da sua criação, por ser outro ser completamente diferente, e que não só isso, foi aviltado, foi ofendido pelos nossos pecados,
E a gente para para pensar que esse ser que é outro, e esse ser que é inimigo dos homens pelo pecado, ele é aquele que se importa. Ele é aquele que então, na pessoa do Filho, assume a forma humana para resolver os nossos problemas. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. E é por isso que Jesus diz: não tenham medo. Coragem! Coragem! Vocês estão aí todo aflito, com medo, porque vocês não estão entendendo o que está acontecendo diante de vocês. Vocês viram os pães multiplicando na sua mão e você não estava vendo. Eu já servi tantas pessoas e o pão não acaba, o peixe não acaba. Vocês não estão entendendo nada. Mas é porque eu sou o próprio Deus. E eu estou com vocês. Coragem! 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 Meus irmãos, o Senhor Jesus resolve para nós a grande questão que nós temos para resolver. E por isso Ele nos chama a ter coragem. Porque Ele é aquele que nos dá acesso para resolver a nossa grande condição de pecadores. E por isso Ele diz para os discípulos: coragem, sou eu. Eu posso resolver o seu problema e eu vou resolver o seu problema. Venham a mim. O evangelista Mateus, quando relata essa passagem, ele dá um pouco mais de detalhes também. E vai dizer que quando Jesus chegou perto do barco, e ele diz: sou eu, o apóstolo Pedro pergunta: Senhor, se é você mesmo, deixa eu ir contigo. Jesus diz: vem, pode vir, Pedro. E Pedro se dispõe e vai, começa a andar. Mas quando ele para de olhar para Cristo, e passa a perceber o vento e o mar, e o medo toma conta do seu coração novamente, ele começa a afundar. E mais uma vez Jesus demonstra o seu interesse. Porque Pedro agora desesperado, afundando, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva. E mais uma vez Jesus estende a mão, puxa Pedro da água. E aí ele fala para os discípulos: coragem, sou eu. Meus irmãos, a palavra de Jesus aqui, muito diretamente é essa: tenham coragem de vir a mim. Tenham coragem de crer em mim. Creiam que eu sou. Creiam que eu estou interessado em você. E venha a mim, se arrependa dos seus pecados. E creia. Eu posso dar a você acesso a Deus, porque eu sou Deus. Venha a mim, tenha coragem de vir a mim, não duvide. Não olhe para o vento, não olhe para o mar. Olhe para mim e venha. Não permita que os seus pecados, não permita que as suas mazelas, os seus limites, tirem o seu olhar de mim, mas confie. Tenha coragem de se achegar a mim. Eu quero te salvar. Se arrependa e creia. Tenha coragem de vir. Tenha coragem de vir a mim. E a verdade é que quando nós temos esse problema resolvido, e nós temos a coragem de entrar diante do Deus Altíssimo, pelos méritos do Senhor Jesus, nós criamos coragem para enfrentar qualquer outra coisa, e de levar ao Senhor qualquer outro assunto. Quando nós temos a coragem de chegar diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, e dizer: Senhor, me recebe na misericórdia do Senhor, pelo sangue do teu Filho, derramado na cruz, perdoa os meus pecados. Se nós temos coragem para isso, no Filho de Deus, nós temos coragem para qualquer outra coisa. Nós temos coragem para atravessar o mar revolto, para atravessar as tempestades da vida.
para continuar remando no barco quando o barco parece que não está andando. Quando nós temos coragem para entrar na presença de Deus pelos méritos de Cristo, ajoelhados, humilhados na presença de Cristo, nós criamos coragem para obedecer a Deus, para viver conforme os mandamentos e a lei dele. Você se lembra, se você tem acompanhado com atenção aqui a nossa exposição do livro de Marcos, essa é a segunda vez que os discípulos obedecem Jesus e acabam no meio de uma tempestade no mar. Da outra vez Jesus diz, olha, vamos andar aí, vamos atravessar o mar agora de noite. E aí Jesus dorme e a tempestade se levanta. Agora é a segunda vez. Jesus, faz o seguinte, vão andando aí, vão atravessar o mar, vão lá para o outro lado. E a obediência deles leva ele ao mar, à tempestade. E pode ser que os discípulos começaram a pensar assim, quer saber, acho que esse negócio de obedecer Jesus vai dar ruim para a gente. Porque quando ele manda a gente atravessar o mar, chega lá, começa a dar tempestade. E a verdade é que aparentemente essa tem sido a experiência de muitos cristãos. Foi isso que aconteceu com Estevão. Foi isso que aconteceu com os discípulos após o Pentecoste, que eles começaram a pregar com ousadia, conforme o Senhor havia mandado, e a perseguição veio sobre eles. E muitos foram mortos, e eles precisaram fugir da sua casa, da sua terra. E toda vez que nós nos dispomos a obedecer a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades. Mas Jesus diz, coragem, porque eu já trouxe você para o lugar seguro. Eu já trouxe você para o lugar de paz. No meu sangue você tem paz com Deus. Então coragem para me obedecer. Coragem. Coragem de vir para mim trazer os seus pedidos e as suas súplicas. Se você tem lutado com enfermidades, venham a mim. Eu tenho poder para curar. Traga para mim. Não necessariamente ele vai curar, mas ele diz que você pode ter coragem para ir diante dele e dizer, Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou com um problema financeiro. Resolve o meu problema. Eu sei que o Senhor se importa. Eu sei que o Senhor se importa. E eu sei que o Senhor tem poder para resolver isso. Então coragem. Coragem. Porque Jesus é o eu sou. Meus irmãos, meu grande desafio para você nessa noite é mais uma vez chamar sua atenção para uma outra realidade que Marcos fala. Da grande possibilidade de nós estarmos perto de Jesus e não estar entendendo nada. Era assim que os discípulos estavam. Eles estavam vendo as ações de Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas eles não estavam entendendo. E estavam tomados pelo medo, porque não entendiam quem Jesus era. E o meu clamor para você essa noite é esse. Você está perdido? Busque Jesus. Você não vai ser resgatado simplesmente por vir aqui nessa igreja, por ouvir da mensagem cristã. Você precisa chegar para Jesus, diante dele, humilhado, e dizer, Senhor, me salva. Há um grande perigo para a sua vida, se você ainda não se entregou para o Senhor Jesus. Não adianta você conhecer versículos, conhecer alguma coisa sobre a cristandade, mas não conhecer o Cristo, e não ser conhecido pelo Cristo. Você precisa ser conhecido por Ele. Você precisa compreender quem é Jesus e o que Ele faz. Jesus de Nazaré é o Deus homem que tira o pecado do mundo e que nos redime no poder do seu sangue. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado